Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. O título da sexta-feira, Ser Simples e Obedientes. E o versículo, Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, amado Senhor, nós queremos buscar mais o Senhor, te adorar, te dar toda a glória, toda a honra. O Senhor tem nos conduzido a toda a realidade. Através de Tua palavra, o Senhor tem preenchido toda a vaidade que há no nosso ser e tem nos levado, tem nos conduzido a toda a realidade. Queremos aprender cada dia, Senhor, a ser simples e obedientes ao Teu falar, ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ter um coração aberto ao Teu trabalhar e um viver no novo homem, um viver que Te agrada, um viver no Espírito, com atos de justiça, que leva as pessoas a perceberem quem Tu és, a receberem também a Tua palavra, a serem abençoadas com o Teu Espírito. Por isso, Senhor, trabalha em nós, transforma-nos totalmente em servos inúteis, a servos úteis para o Teu agrado, úteis sempre à Tua maneira. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor continue a cada dia tendo misericórdia, nos suprindo com Sua graça, com Sua palavra, para que nós avancemos. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, como eu disse ontem, na parte final, por causa do tempo eu não consegui ler um trecho importante da quinta-feira, eu gostaria de ler hoje, antes de iniciar de vez, de entrar de vez no encargo da sexta-feira. Nós falávamos ontem, irmãos, sobre as nossas vestes, não é? Nós precisamos perceber, irmãos, e se você entende as epístolas de Paulo, você vai perceber isso. O Senhor, Ele quer nos levar para o melhor lugar. E o melhor lugar é nele mesmo. Por isso, irmãos, Ele quer nos conduzir na sua volta a reinar com Ele, a ser vencedores. Agora, não há um vencedor que viva pelo velho homem. Então nós vimos isso, as vestes do velho homem, nossos atos no velho homem, comparados a vestes, são como as folhas de figueira de Adão, são como aquele lençol daquele jovem. Depois, comparando a experiência de Pedro, você percebe em Marcos que nós confiamos muito no que nós somos, nós achamos, na verdade nós não nos conhecemos. E Pedro, depois que ele foi interpelado até pela criada e negou o Senhor, ali ele ficou nu. Ele percebeu, irmãos, que ele não poderia seguir o Senhor do velho homem. Ele percebeu que ele precisava de algo que ele não possuía. Ele percebeu que ele precisava de Cristo. Então essas vestes que nós recebemos quando nós cremos no Senhor, quando recebemos a salvação, são as vestes do novo homem. Viver pelo Espírito, viver em Cristo, viver no novo homem, irmãos, nos traz um viver cheio de longanimidade, bondade, cheio do esplâncnon de Cristo, que é o sentimento de Deus pelas pessoas. O nosso sentimento pelas pessoas é muito diferente do sentimento de Deus. Ali em Mateus 9 fica claro, quando ele olhou para as pessoas, ele se compadeceu delas. E essa palavra, né, se compadeceu, é esplancnizomai, quer dizer, é o sentimento que vem do profundo das entranhas. É o sentimento, irmãos, que procede do amor ágape de Deus. E nós não temos isso no viver do velho homem. No viver do velho homem, irmãos, nós odiamos. No viver do velho homem nós temos ira, nós temos indiferença, ciúme, nós temos inveja, todas essas coisas. Nós temos até com pessoas que são próximas a nós, da nossa família, pessoas que antes nós dizíamos, não, eu te amo. Mas no viver do velho homem, irmão, sempre vai haver a guerra. No viver do velho homem, nós somos homens de sangue.
como o Senhor falou para Davi, as mãos sujas de sangue. Por isso Deus não aceita o que vem do velho homem, da nossa vida da alma. Pedro, naquele momento, irmãos, quando ele falou para o Senhor, eu vou até a morte, mas eu não te nego, ele estava cheio de si mesmo. E o Senhor já havia alertado Pedro, em Mateus 16, que para segui-lo era necessário que Pedro aprendesse a negar a si mesmo. Mas para negar nós mesmos, irmãos, muitas vezes nós precisamos aprender a enxergar quem nós somos. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos expõe. Ontem eu acabei não lendo um versículo importante. Apocalipse 16, eu deveria ter lido esse versículo antes de citar a experiência de Pedro, antes de citar o exemplo do jovem que seguia o Senhor apenas com um lençol. Aquele jovem, quando alguém lançou mão, o relato de Marcos diz, quando lançou a mão do lençol, ele fugiu nu. Então, Apocalipse 16, versículo 15, o Senhor diz, eis que venho como vem o ladrão. Olha só agora, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ali, irmãos, na experiência de negar o Senhor, Pedro foi totalmente exposto. Ele ficou totalmente nu. Todos viram, mas aquilo se tornou uma marca na vida do apóstolo Pedro. Hoje, irmãos, também, se nós confiarmos em nós mesmos para fazer a obra de Deus, nós vamos ser expostos. É como esse jovem nesse lençol. É como Adão com as vestes de figueira. O que nós precisamos, irmãos, é aprender a viver. Um viver pelo novo homem, que é um viver em Cristo. E esse viver produz o splanknon, que é esse sentimento de Deus pelas pessoas. Quando você olha as pessoas no velho homem, há diversos sentimentos, principalmente quando nós somos rejeitados. Você se lembra de João e Tiago? Se eu não me engano, quando o Senhor foi rejeitado pelos samaritanos, eles ficaram revoltados. Veja, eles estavam pregando o evangelho, mas ainda pregavam no velho homem, não é? Porque quando eles viram aquelas pessoas rejeitando o Senhor, eles ficaram tão revoltados que eles chegaram para o Senhor, se eu não me engano, Lucas 9, né? Chegaram para o Senhor e disseram, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir eles? Olha como eles estavam cheios de si mesmos, irmãos. Nós vamos mandar descer fogo do céu. E aí o Senhor repreendeu eles. Disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. O que é isso, irmãos? É o que vem do nosso interior. Então, quando você está de fato no espírito, você tem compaixão pelas pessoas, é o splanknon. Quando você não está no espírito e está tentando fazer a obra de Deus, irmãos, aí, olha, é melhor sair da sua frente, porque vai descer fogo do céu. Ao invés de você salvar as pessoas, você vai queimar as pessoas. E aí o Senhor finalizou dizendo, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Olha só, isso é tão claro, né? A figura de servir no velho homem e servir no novo homem, de se revestir do novo homem para servir o Senhor. Isso é importante, irmãos, isso tem que ser uma marca para nós. E aí, finalizando, eu quero ler na página 47, a parte que faltou, não consegui ler ontem por causa do tempo. Página 47, o terceiro parágrafo. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Com isso, ele queria dizer que se a igreja em Filipos vivesse na realidade do novo homem, estaria vestida de splanknon, isso é, revestida de ternos afetos de misericórdia. Vivendo tal realidade, os filipenses estariam cheios da compaixão de Cristo e teriam o mesmo pensamento, amor e sentimento. Seriam unidos de alma e nada fariam por partidarismo e vanglória. Esse era o encorajamento do apóstolo, que demonstra que um servo de Deus não labora visando ao zelo dos irmãos para benefício próprio, mas para que haja real unidade e genuíno entrelaçamento de amor na igreja. A palavra partidarismo mencionada nesse versículo, em grego é eritheia e significa intriga, rivalidade e competição. Infelizmente, alguns querem causar tal tipo de discórdia em nosso meio para provar seu ponto de vista. E daí surge a difamação.
Já a vanglória é vaidade e falta de modéstia. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos a humildade. Nada temos de que nos gloriar. Se temos experimentado algum êxito nos últimos anos com a comportagem dinâmica, isso não partiu de nós. Na verdade, o próprio Senhor tem realizado a obra mediante a sua palavra. Amados, não somos capazes de pensar algo por nós mesmos, 2 Coríntios 3:5. Que dirá fazer a obra de Deus? Por isso, mantenhamos-nos humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. Que não haja entre nós lutas por título ou posição. Vivamos com ternos afetos de misericórdia e não de maneira egoísta, buscando apenas nosso benefício. Coloquemos em primeiro lugar o interesse e o benefício do corpo de Cristo. E aí, com base nesse sentimento, irmãos, então nós entramos na sexta-feira. A sexta-feira, irmãos, o título é Ser Simples e Obediente, e nos mostra, nos encoraja a nós seguirmos, irmãos, a palavra profética, essa palavra que o Senhor tem nos dado, para nos guiar, para sair, para pregar o evangelho, para orar com as pessoas. E eu retomo a questão do início, né, de quando eu comecei nesse áudio. Se nós recebermos essa palavra pelo velho homem, nós vamos receber, irmãos, com aquele espírito. Lembra quando eu li o trecho ali de Lucas 9 e o Senhor perguntou para os discípulos, de que espírito sois? Quer dizer, da onde está vindo isso? Isso está vindo do velho homem ou está vindo do novo homem? Então, se nós recebemos no espírito, irmãos, isso dá fruto, porque aí nós somos simples, nós somos obedientes, isso dá fruto, nós desfrutamos. Quando você recebe no velho homem, não tem como dar fruto, pelo contrário. Aí entra tudo aquilo que Paulo fala em Colossenses 3, e isso que eu li na quinta-feira. Aí começa a haver intriga, rivalidade, competição, difamação, enfim. Essas coisas, irmãos, que o Senhor morreu para encerrar na cruz. O viver do velho homem não edifica a igreja. Por quê? Porque não consegue viver coletivamente. O velho homem não consegue viver coletivamente. Então, aqui na sexta-feira, nós recebemos o encargo do Evangelho do Reino. E hoje, irmãos, o que nós temos, a orientação que nós temos recebido? Ir até as ruas, orar com as pessoas e apresentar às pessoas uma literatura para que, muitas vezes, é muito rápido o contato que nós temos. Então, não dá para haver entre aspas, discipulado. O que é o discipulado? Às vezes é o tempo que nós temos com a pessoa, fazendo visitas, reuniões, para mostrar a ela o viver da igreja, mostrar a ela o que é necessário, o evangelho do reino, que é o que o Senhor falou, fazer discípulos de todas as nações. Porque às vezes você está parando num semáforo para falar com a pessoa, às vezes você está parando na rua, a pessoa está com pressa, então não há esse tempo. Graças ao Senhor ainda nós temos as redes de cuidado. Se a pessoa se sente interessada, ela deixa o seu contato e outros irmãos vão lá, contatam ela, aí para haver esse discipulado. Esse discipulado não é o discipulado para mim, é a pregação do Evangelho do Reino, ensinando, é exatamente o que o Senhor falou, ensinando as pessoas a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou a guardar. Esse entre aspas, né, o discipulado. Isso vem com o tempo. Agora, muitas vezes, irmão, nós nunca mais vamos encontrar aquela pessoa. Agora, qual é a parte importante da comportagem? Quando uma pessoa recebe um livro, ela pode, às vezes, deixar esse livro em casa, na casa dela, e pode não ligar muito durante meses, anos. Mas imagine, por exemplo, que ela recebeu um livro sobre o casamento. E aí, em determinado momento, ela está com dificuldade no seu casamento. Ela passa ali na estante, ou no lugar que ela deixou aquele livro, ela olha e vê o título. Ela fala, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada, ver o que esse livro fala de casamento. Você percebe? Uma obra que nós não conseguimos fazer através do discipulado, irmãos, aquele livro tem a chance de fazer o quê? Pregar o Evangelho do Reino para aquela pessoa. Através de um problema no casamento e do interesse que ela pode ter pelo título, há livros sobre criação de filhos e diversos títulos que, às vezes, num primeiro momento, a pessoa não se interessa. Como, às vezes, num primeiro momento, ela se interessa, ela começa a ler, procura os irmãos para saber, para conhecer mais sobre Deus, sobre a vida da igreja, enfim. Mas o que eu quero dizer, irmãos,
nesse encargo que o Senhor está nos levando, irmãos, se nós formos fiéis e obedientes, nós vamos ver os frutos. Agora, se nós ficamos do lado de fora, nosso velho homem, só criticando, só dizendo, não pode ser assim, não tem que ser do outro jeito, não, eu fiz do outro jeito deu melhor, deu certo. Bom, se nós permanecemos assim, é igual permanecer do lado do Senhor, vendo o Senhor pregar o evangelho e ficar cutucando, dizendo, Senhor, ele não recebeu, quer que eu mande descer fogo do céu? O próprio João e Tiago, eles não entenderam o propósito. Olha, eles estavam ali com o Senhor já há algum tempo, eles não tinham entendido ainda o propósito do Senhor. Por quê? Porque o velho homem, irmãos, não entende as coisas de Deus. O velho homem é extremamente complicado. Mas no Espírito, irmãos, no Espírito nós somos simples, nós somos como crianças. Eu vou ler na página 50, aqui na sexta-feira, irmãos, tem muita coisa para nos encorajar, sabe? Na página 50, por causa do tempo, para não ficar um áudio grande como o de ontem, vou ler o terceiro parágrafo para encorajar-nos aquilo que o Senhor está fazendo, irmãos. Veja, Deus criou a terra para que essa possa produzir em prol de sua vontade. Em outras palavras, Ele deseja que a terra produza realidade. Será que nossa maneira de servir na igreja produz realidade? Ou é mera reprodução do que aprendemos a fazer há anos? Nesse momento, pare e reflita como está a sua vida cristã. Tem produzido realidade e verdade? Se a resposta for negativa, é importante você ser levado ao nível de não confiar em si mesmo ou naquilo que faz habitualmente. Se nossa vida não produzir verdade, no tribunal de Cristo, o Senhor dirá que não nos conhece. Não queremos que esse seja o nosso fim. Por isso, aproveitemos o enorme presente dado pelo Senhor, que é a imersão na palavra profética. Seja simples e pratique a imersão com os irmãos. Confie na palavra profética. Não apenas confie nela, mas se aprofunde nela, rumine-a para assimilá-la. Fazendo assim, você entrará no sentimento da palavra. Sem emergir na palavra, ouvimos-la superficialmente e pouco assimilamos. Quando nela emergimos, ela se torna a nossa constituição e nos tornamos mais obedientes a ela. Isso trará o encabeçamento de Cristo e a realidade do Evangelho do Reino. Então, irmãos, você precisa experimentar um viver no novo homem. E hoje o Senhor tem nos dado muitas ferramentas, irmãos, muitas coisas para nos ajudar a viver pelo novo homem, revestidos de Cristo, a colocar nossa mente no Espírito, a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto, sabe? Mas eu repito, se eu nego todas essas coisas e permaneço num viver do velho homem, irmão, não dá fruto. Não dá fruto em nenhum sentido. Não dá fruto na vida matrimonial, na vida familiar, na vida social. Você fica igual o povo de Israel, rodando no deserto 40 anos até o velho homem morrer. Quando o velho homem morre, aí sim você começa a ver as coisas funcionando, os frutos chegando. Aí você entra, você entende bem o sentimento de entrar na boa terra. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão. Eu vou encerrar por aqui. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.